Merili Leal foi o nome de casada. Ela nasceu Meri Barbosa de Almeida Lins. Cursando o colegial aqui nas Irmãs, se sobressaiu com a língua portuguesa. O Frei Cleto, se não me engano, ela falava sempre, fundou a Escolinha de Santa Cruz, hoje na Travessa de Santa Cruz, ali na Cidade de Alva. E ela foi uma das professoras escolhidas para iniciar a escola, ainda na juventude. Ela tinha 13 para 14 anos, né? E foi ela e a Maria Augusta também, outra professora, que começaram a escolinha Santa Cruz. De lá para cá, a vida de professora, para cima e para baixo, né? Com as modalidades de ensino, onde ela veio se graduar normalista naquele tempo, no IEP, Instituto de Educação do Pará, em Belém. Foi para lá para estudar. Como era minha prima legítima, né? Ficou em casa por uns dias. Depois passou a morar em pensionato de freiras, que acolhiam moças assim, que não fosse de lá de Belém. E nesse ínterim nós nos aproximamos. Foi o caso da simpatia do namoro, né? Praticamente a única namorada que eu tive, né? E daí para frente, a vida a dois, né? Dona Meire era uma mulher voltada às letras. Gostava demais de ler, tanto é que a biblioteca dela era vasta, e também o pendor para escrever, poesias de preferência, né? Mas relatava o cotidiano do caboclo ribeirinho, a vida de Monte Alegre, as festividades de Monte Alegre. Ela tinha também um pendor artístico, no qual se sobressaía, fazendo referências a cordões juninos, né, nas festas de escolas e tudo mais. Tudo isso ela participava. Era muito ativa, né, quanto a isso. A vida de professora e, no caso, também de poetisa, nos orgulha por isso. Essa, eu acho que é a síntese da vida que nós tivemos em comum. Bom, eu sou a primogênita desse caso de amor, né? E os nossos pais, eu posso garantir que eu falo pelos meus irmãos, eles têm a mesma referência que eu posso assegurar aqui para vocês. Eles foram pais amigos, sempre foram pais amigos. A confiança que existia entre eles e um colaborar com o outro, permitir que o outro ascendesse, procurasse a melhora, isso era comum e não foi diferente para conosco, né? E na condição de filhos de professores, de professora, nós tínhamos que nos esforçar para merecer essa patente, né? E eles sempre foram os nossos incentivadores, não eram punitivos, não eram coercivos, não... Era uma coisa bem leve. Era uma criação adequada, dentro de valores, dentro do que eles sempre primaram, né? E a mãe, ela sempre encarou desafios. A palavra que a determina é desafios. Apesar dela ser independente, ela não tinha autonomia.
Ela não dirigia nem carro, nem moto, dependia tudo dele. E ele era esse apoio logístico para ela. Quando ela decidiu que ela iria trabalhar na modalidade GEM ou SOME, era ele que a acompanhava, que montava o circo em cada comunidade e iam de moto. Essa era a grande aventura. Estrada carroçada, não havia asfalto. Não havia asfalto, eram 2 idosos de moto, fazendo aventura de moto, encarando boi, boiada. A mamãe falava que ela dava aula no Murumuru e passava boiada e eles davam aula embaixo da mangueira. Por que todo esse desconforto valia a pena? Porque era o ambiente de estudo dela. Era onde ela fazia a coleta de dados, de informações culturais que lamentavelmente passavam desapercebidas do que era a proposta de se reconhecer, de ter identidade, né? Memória, identidade, tudo isso num contexto que estava assim muito solto, né? E ela tinha esse apelo ao resgate cultural. E tudo saía numa forma de uma tremenda aventura, porque já se aventurasse para deslocar, a locação mesmo, eles nunca sabiam onde iam ficar, se tinha banheiro, se tinha luz elétrica, então ele entrava com o apoio logístico. E os rapazes que estavam, eram sempre uma equipe, eram mulheres e homens trabalhando juntos. Era o Zé Aguinaldo, o Chicola, eles se revezavam no preparo das comidas, né? Quando o papai podia estar junto, era ele que era o grande chefe lá. E essas coisas não é um motivo de orgulho só meu. Todas as pessoas que trabalhavam com a minha mãe viam que ela era uma mulher, uma alma jovem. Tinha muito jovem que fazia corpo mole, não vou, não quero, não gosto. Ela era a primeira a se alistar para isso. E dessa forma, ela demonstrou que a pedagogia do afeto funciona. A coisa mais gratificante que a gente pode ter como filho, como herdeiro dela, como herdeiro desse talento, dessa dignidade que ela representou, é que por onde ela passou, ela deixou uma semente de de bem-estar social, de valorização da pessoa humana, porque o poder, o conhecimento, ele é um jogo de poder. Tem muita gente que se refugia na possibilidade de ter certo conhecimento e faz disso um jogo de poder. Eu sei, eu te submeto ao meu conhecimento. O que tu não sabes, tu tá inferior a mim. E a minha mãe sempre fez o possível de tornar o ambiente escolar não só um ambiente de repasse de conhecimentos, mas as pessoas tinham prazer em desfrutar das aulas dela. A gente sabe que isso é verdadeiro porque seja aluno, seja colega de trabalho, ela sempre foi uma pessoa harmoniosa, né? Ela sempre cultivou boas amizades, sempre pautada no respeito, na cumplicidade, né? E esse é o nosso legado. Nós temos muito orgulho de saber que as pessoas que têm referências dela são referências verdadeiras e foram conquistadas pelo que ela representava, né? E
assim que ela entrou para o afastamento da aposentadoria, assim que a aposentadoria chegou, a gente percebeu que o mundinho dela ficou mais reduzido. E foi quando a Seta, a professora Alceni Seta Cristi, que era diretora, juntamente com o professor Neuci Sadek, eram os diretores da Agurupatuba. E ofereceram para ela um horário, um programa, que a minha mãe gostava muito de cantar. E gostava de todos os estilos musicais, música raiz, né? E eles presentearam a minha mãe com esse programa. A princípio, ela tinha o suporte técnico de um rapaz que também tinha o programa lá, que era o Mágico. Hoje está em Santarém, né? Que fazia um personagem que era Maricota. A Maricota. Então ele dava o suporte técnico para ela. Depois a minha mãe, em plenos 70 anos de vida ou mais, ela fazia o programa dela sozinha, operando toda a tecnologia lá da rádio. Isso também era uma coisa assim muito gratificante, porque ela não estabelecia limites. Ela não estudou, ela não fez um aperfeiçoamento para aquilo. Mas a vontade dela era tão grande que ela se adequou, se ajustou. E ela tinha muita facilidade de interagir com o jovem. Ela não era assim, eu só vou interagir com quem é da minha idade. Ela tinha era uma troca, uma simbiose, né? Se dava muito bem com a juventude e nunca foi velha. A palavra é essa. Idosa é uma coisa e velha é outra. Ela nunca foi ultrapassada, ela nunca foi derrotada. Então, moderna sempre, estilosa, vaidosa, espetaculosa. Merilis nunca saía de casa desarrumada, nunca se encontrava mãe sem esmalte nas unhas, sem batom. Se ela soubesse que alguém viesse visitá-la, a preparação era de uns 5 dias com antecedência. Então, eu e meus irmãos somos assim meio estilo hippie, riponga do pai, né? Mas ela era em cima do pedido. Isso fazia dela eletrizante, jovem, sempre. Então, essa é a lembrança que a gente quer cultivar dela. Uma pessoa que foi feliz, escolheu ser feliz da forma dela, com quem ela queria, nos deu de presente uma família, né? Não somos só 3, nós temos primos, que são primos irmãos. Assim, sempre havia espaço para mais 1, para mais 3, para mais 10. A casa deles sempre foi esse ninho aquecido de amor, né? Nunca faltou carinho. E com relação à colecionadora, os hobbies da mãe era mais ler, gostava muito de ler, e tinha esse apelo do registro, do colecionar, do guardar memórias. Lamentavelmente o espaço ficou pronto só depois, mas ainda são bem-vindas as doações, né, para que nós possamos perpetuar. Nós temos aqui um relicário, coisas que pertenceram a pessoas, a famílias daqui, né? Nós temos as prensas que eram da primeira imprensa, né? A primeira gráfica daqui, primeiro jornal. Então, nós recebemos, a gente tem isso aqui.
E essa coisa velha, muitas vezes, se tratava de uma relíquia, uma herança cultural, né? Se você hoje toma tacacá numa cuia, vai buscar a ancestralidade disso, né? É a nossa identidade. É como os nossos antepassados viviam e como isso chega até hoje, como se perpetua. Então ela tinha esse cuidado de escutar as histórias, ela puxava, ela embevecia as pessoas numa conversa boa e elas iam soltando, iam narrando, faziam narrativas escritas para ela. E ainda tem muita coisa para a gente registrar. Eu espero poder estar sempre à disposição de vocês, o que nós pudermos colaborar. E já sentimos uma imensa gratidão por essa lembrança. Mais uma vez, como filha, me sinto agradecida e honrada e agradeço em nome da minha família, do meu pai, do meu irmão, da minha irmã, por essa justa homenagem. Muito obrigada. Aproveitem, dancem, furem o tambor, despeçam-se e abandonemos as tabas. Doravante somos um povo andador. Vamos nos refugiar em outras plagas. A terra agora é do tal descobridor, não é mais nossa, e sim dos emboabas. Desse dia em diante, esse povo estranhamente emigrou de Monte Alegre, misteriosamente, cumprindo as cismas que o pajé adivinhou. Nunca mais foi visto nos acampamentos. Deixou nos sítios vestígios como documentos da vida feliz que outrora aqui gozou. Estava certo Turé, naquela noite, quando a tristeza lhe abatia como um açoite, e quando já se esmerou na claridão. No cantar do Urutaí, sentiu o infortúnio de estar ali o último plenilúnio que consagrou os filhos da sua nação.